Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que iremos meditar nessa noite, brevemente, o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler a parte C do versículo, apenas o finalzinho do versículo 14, até o versículo 17. 1 João capítulo 2, versículo 14, a parte C até o versículo 17. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, nos acompanhe durante toda a mensagem com a Bíblia aberta. É muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para ver se tudo que está sendo dito está realmente na palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo de 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vou pedir para os meninos aí colocarem a NVT, tá certo? Para a gente se basear pela NVT nessa noite, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, o privilégio de ter acesso à Tua presença e à Tua palavra, as Sagradas Escrituras. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, fale o nosso coração, use-me apenas como Teu instrumento, convém que o Senhor cresça e que nós diminuímos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja tão forte aqui nesta noite, que a Tua palavra fale tanto ao nosso coração, que mude nossa vida, que mude nossa história, que mude o nosso caráter, mude nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo e ver a Ti, Senhor. Abençoa aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, todos aqueles que estão aqui também nesta noite, aqueles que precisam ainda entender a verdade do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta agora nessa introdução para você refletir. Será que o mundo em que nós vivemos, as pessoas estão mais perto de Deus ou mais longe de Deus? O que você tem acompanhado nos noticiários? As coisas que você tem visto ao redor, aqui na cidade, também na televisão. Será que nós estamos caminhando para mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Recentemente, em nossa capital, aqui em Recife, nós tivemos aí uma situação de brigas, de torcidas organizadas. Você deve ter visto isso. Vocês devem ter visto, se não viram, mas foi bem noticiado, as inúmeras atrocidades que foram cometidas com pessoas ali, não só no sentido de violência física, no sentido de ataques, né, de morte, enfim, de homicídio, mas também de vergonha, de submeter outros à vergonha pública. Irmão, será que a sociedade que a gente vive está caminhando para mais perto de Deus ou para mais longe? Eu sei que você sabe qual é a resposta. A outra pergunta que eu queria fazer: quantos de nós aqui já não fomos tentados a provar algumas coisas que o mundo nos oferece? Acho que todos nós já fomos em algum momento tentados a provar aquilo que o mundo oferece. E você sabe por quê?
Você sabe por que todos nós, de alguma maneira, já fomos tentados a isso? A provar o que o mundo oferece, ou talvez ainda somos tentados, constantemente tentados. Você sabe por que às vezes dá vontade de provar coisas que o mundo oferece? Porque nós vivemos em uma sociedade caída, em uma sociedade depravada. Isso é algo que o apóstolo Paulo chama, na palavra de Deus, de depravação total. A depravação total da humanidade, do ser humano. Nós vivemos nesse tipo de sociedade, uma sociedade caída. Você já olhou ao redor? Você já viu como o mundo está de cabeça para baixo? Como as coisas estão invertidas? As coisas que são certas parecem erradas e as que são erradas parecem certas. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa e a gente tem vergonha de fazer o certo, porque está todo mundo fazendo o errado e a gente não quer ser diferente. A gente tem vergonha, irmãos, de princípios que outrora são certos. Ou muitas vezes nós somos elogiados por fazer uma coisa certa que todo mundo deveria fazer. Alguém bate palma para você porque você devolveu um troco errado. Mas não era o normal? Não era para todo mundo devolver? Veja como está o mundo em que nós vivemos. Quanto pecado, quanta coisa errada que envergonha o ser humano e desagrada a Deus. Você consegue perceber quantas pessoas estão distantes de Deus? Às vezes a gente até acostuma com coisas erradas. A gente vive numa sociedade caída, uma depravação total, que aquelas coisas que são erradas já se normalizam aos nossos olhos. A gente nem se choca mais. A gente nem se impressiona mais. Parece que passou a fazer parte do cotidiano, a gente normaliza as coisas. Mas nós sabemos que vivemos numa sociedade caída. Sabemos que o ser humano, por si só, sem Deus, ele vive na depravação total. E eu quero falar do texto que nós lemos, escrito aqui pelo discípulo João, o evangelista João, e falar aqui de alguns aspectos citados por João no texto, que demonstram que nós vivemos numa sociedade caída, demonstram, exemplificam a depravação da sociedade, com o título dessa mensagem, o que o mundo oferece versus o que Deus oferece. O que o mundo oferece e o que Deus oferece. Talvez você que me ouve hoje, aqui ou por essa transmissão, você conhece muito bem o que o mundo oferece. Mas eu também quero te apresentar nessa noite o que Deus oferece para a sua vida, para você ter um encontro com Jesus e mudar de vida nessa noite. O texto, irmãos, que nós lemos, 1 João capítulo 2, versículo de 14 a 17, a parte C do versículo, é uma carta do apóstolo João. E ele começa aqui se dirigindo aos jovens daquele lugar. Ele diz que os jovens são fortes. Ele diz: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. Mas por que será que João chama os jovens de fortes? Afinal de contas, nem todo jovem é forte. Não é porque o jovem por si só tem força. Ele vai dizer o porquê os jovens são fortes em seguida. Ele diz: a palavra de Deus permanece em seu coração e por isso vocês venceram o maligno. O que faz um jovem forte, o que faz uma pessoa forte, o que deixa a gente forte é a palavra de Deus, quando ela permanece em seu coração. Diga comigo assim: quando a palavra de Deus
permanece em meu coração, eu sou forte. Só que você falou muito fraco. De novo, quando a palavra de Deus permanece em meu coração, eu sou forte. É isso. É isso que faz alguém forte. João se dirige àqueles jovens porque aqueles jovens, de fato, guardaram a palavra de Deus no coração e por isso eles são fortes. É Deus que nos deixa fortes. Talvez você diga assim, não, eu sou forte, pastor, eu sou um super crente. Eu tenho a força. A palavra de Deus diz, aquele que pensa que está de pé. Pensa, cuide para que não caia. Meu irmão, a gente não é forte coisa nenhuma. Deixa desse negócio de dizer que eu sou forte. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas essa tentação é besteira, eu sou forte, eu não vou cair não. A esposa diz assim, olha, toma cuidado. Aí o marido diz, não se preocupe não, eu sou forte. Conversa. Nós não somos fortes, meus irmãos. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Sem Jesus, nós somos fracos. Quando a palavra de Deus permanece no nosso coração, nós somos fortes e o texto diz, vocês vencem o maligno. Nós vencemos o maligno quando a palavra de Deus está no nosso coração. Então, após falar isso, João passa agora a dizer que nós não devemos amar o mundo, no versículo 15. E eu li o restante do 14 para você entender o sentido do 15. Tá certo? Ele está falando para os jovens, dizendo que eles são fortes, depois de dizer, olha, vocês são fortes, mas não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece. Porque quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. O jovem é muito conhecido, você sabe, todo mundo aqui foi jovem, alguns ainda são, eu ainda sou jovem, mas a juventude é uma fase onde nós somos bastante tentados para as coisas que o mundo oferece. E João está dizendo, olha, vocês são fortes, mas não amem o mundo e as coisas que o mundo oferece. A partir daqui, meus irmãos, João vai passar a destrinchar as coisas que o mundo oferece. E é sobre elas que eu quero falar, para você ver como nós vivemos numa depravação total em uma sociedade caída. O que o mundo oferece? João passa a dizer que nós não devemos amar o mundo, mas o que seria amar o mundo? É amar as coisas que há no mundo, o pecado e tudo que não agrada a Deus. Então João passa agora a citar 3 coisas que exemplificam a natureza caída e a depravação total do mundo. A primeira está no versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Na sua versão pode estar escrito a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo intenso por prazer físico. A primeira coisa que esse mundo nos oferece, que nada que o mundo oferece presta, mas a primeira coisa que ele nos oferece, para mim e para você, é o desejo intenso pelo prazer físico. O que há no mundo, o que nós vemos em nossa sociedade caída, é um desejo intenso por prazer físico. A sociedade, o mundo em que vivemos, somente ressalta e valoriza o prazer físico e momentâneo. Ligue sua televisão, você vai ver que tudo que está lá, todas as propagandas que passam, só reforçam prazer físico e momentâneo. São drogas lícitas ou ilícitas, que só dão prazer físico e momentâneo, seja alcoolismo, seja o tabagismo ou qualquer outro tipo de droga. São prazeres como comida, prazer físico também e momentâneo. Comer é muito bom, a gente gosta de comer, mas também é um prazer físico e momentâneo porque logo em seguida você tem fome. São outros tipos de prazeres de ordem até sexual, namorar é um prazer físico e momentâneo. É só isso que o mundo oferece, satisfazer o seu prazer,
físico e momentâneo. Agora a minha pergunta: há algum problema em nós sentirmos prazer físico? Nenhum problema. É bom comer? É bom demais. É bom dormir? Oh, é bom demais. É bom fazer exercícios, caminhar ou fazer qualquer outra coisa que nos dá um prazer físico? É bom demais. Mas o que João está dizendo é que o que o mundo oferece é um desejo intenso pelo prazer físico. O problema é vivermos em prol disso. É buscarmos somente isso. É desejarmos intensamente o prazer físico e momentâneo. Desejar intensamente é um desejo desenfreado. É um desejo sem controle. Quando você não tem controle de si mesmo e deseja intensamente, desenfreadamente, sem controle, apenas o físico e o momentâneo. É isso que João chama de concupiscência da carne. É isso que o mundo oferece. Viver em busca de saciar os prazeres físicos. Você sabe, há muitas pessoas, não são poucas, que vivem em prol apenas disso. Saciar o prazer físico. A pessoa que não conhece a Deus, ela vive em prol de saciar o seu prazer físico. Ela trabalha para saciar o seu prazer físico, seja para comer, seja para passear, seja para ir a festas, enfim, tudo em prol de saciar os seus próprios prazeres. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que nós não podemos viver só para isto, porque tudo isso acaba. São coisas passageiras e há coisas eternas que não acabam e são essas que nós precisamos buscar. Somente Deus pode nos oferecer prazer eterno, alegria eterna. Nós vemos a todo momento na TV, nos filmes, a depravação da sociedade, a busca intensa pelo prazer físico. Sempre vai haver uma cena ressaltando o prazer físico e momentâneo. Nós vivemos numa sociedade que o que não falta são festas para promover o prazer físico e momentâneo. Para você beber à vontade, dançar à vontade, namorar à vontade e todas as outras coisas que o mundo oferece, drogas e etc, e etc, e etc. É isso que o mundo oferece, o desejo intenso pelo prazer físico e momentâneo. E pasmem, irmãos, eu sei que você sabe disso, tem muita gente presa, amarrada neste desejo. Tem muita gente até dentro da igreja lutando todos os dias contra o desejo intenso pelo prazer físico e momentâneo. Tem muita gente presa, dependente de um prazer físico e momentâneo. Seja ele qualquer desejo, qualquer prazer físico e momentâneo. Isso chama concupiscência da carne. João está dizendo: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso pelo prazer físico e momentâneo. Será que nós amamos mais o prazer físico e momentâneo do que as coisas eternas que Deus tem para nos oferecer? Em segundo lugar, irmãos, João aqui coloca a outra coisa que o mundo nos oferece. Ele continua dizendo no versículo 16: o desejo intenso por tudo o que vemos. Na sua versão talvez diga a concupiscência
dos olhos. Tudo aquilo que você olha e te atrai. Um desejo intenso, incontrolável, desenfreado pelo que você vê. Você não consegue se segurar, você não consegue não olhar. Você luta, mas não consegue, é um desejo intenso. A segunda coisa que comprova que nós vivemos numa sociedade caída e depravação total é essa busca intensa por coisas visíveis. Nós somos extremamente tentados pelo que vemos, seja na TV, seja nas redes sociais. O mundo está constantemente nos induzindo a ver coisas e querer coisas. Até andar na rua é difícil. Quando você anda na rua, ou você fecha o olho e sai batendo nas coisas, ou você bota a cabeça para baixo e vai olhando para baixo, porque se você olhar para frente, você está sendo constantemente bombardeado de informações, de visões, de coisas que te levam a esse desejo intenso por tudo que vemos, a concupiscência dos olhos. Deixa eu até dizer uma coisa, se um dia você me encontrar na rua, eu passar por você e não lhe cumprimentar, pode ter certeza que eu estava de cabeça baixa, ou eu estava evitando olhar para os lados aqui. É proposital, viu, irmãos? Às vezes eu ando na rua propositalmente olhando para baixo, ou não olhando para cá nem para cá, só olhando para frente, para não ser tentado com coisas que eu não quero ver. Você diz, pastor passou por mim e não viu. Eu digo, meu irmão, é porque eu estava propositalmente focado em ir ali. Só quero ver a placa da loja que eu vou. O resto eu não quero ver, não. É o desejo intenso por tudo que vemos. A sociedade nos enche de coisas, de informações, de imagens, sejam na TV, rede social, celular, que nos fazem querer coisas que não agradam a Deus. Primeiro o mal entra pelos nossos olhos. Você começa a ver e depois começa a desejar. Sabe aquela pessoa que está de dieta? Se for eu de dieta, meu irmão, chegando numa doceria, eu não posso olhar para canto nenhum, porque se eu olhar um brigadeiro, se eu olhar um bolo, se eu olhar um chocolate, eu vou ter que lutar muito para ter domínio próprio para conseguir manter a dieta. Aquela pessoa que está de dieta que não pode ver, porque senão vai cair, vai comer, não vai conseguir. É isso. O mundo faz a gente querer coisas que não agradam a Deus, tudo que nos afasta de Deus. E o mal entra pelos nossos olhos, a gente começa a ver, a gente começa a desejar. E depois de um tempo a gente passa a ver aquilo como normal. É quando a gente normaliza. E por último a gente passa a desejar o que a gente não pode ter. Às vezes o que a gente deseja é até do outro. A gente está olhando para algo que pertence ao outro e desejando o que é do outro. Por fim, se você não vigiar, você acaba se entregando aos prazeres físicos e momentâneos. Porque primeiro a concupiscência é dos olhos, depois a concupiscência é da carne. Você primeiro tem um desejo intenso pelo que você vê. Depois você consuma num desejo intenso pelo prazer físico. É isso que o mundo oferece e que nos bombardeia todos os dias de informações. Diferente do que Deus nos dá, que é uma alegria eterna. E o mais interessante, irmãos, é que a propaganda é muito bonita. A propaganda na televisão, ali no YouTube, né, que hoje em dia você não consegue assistir um vídeo para não ter propaganda. Então as propagandas, tudo é bom, tudo é bonito. O cara está lá, bebendo, fumando, parece tão gostoso aquilo que ele está bebendo.
Não sei se você já provou alguma coisa disso aí. Mas algumas coisas disso aí, até gosto. O pior gosto que tem. É amargo, é um negócio ruim. É um negócio que não desce, é um negócio que... Mas na propaganda é bonito demais. A propaganda, ele está na praia, tem umas mulheres bonitas passando, vindo servir. E você olha aquilo e você diz, deve ser bom esse negócio. A propaganda nos faz crer que tudo que vemos é bom, mas é tudo mentira. Satanás é o pai de mentira. Assim como as propagandas, outras coisas que nós somos atraídos pelos nossos olhos e achamos que é bom, não é bom. O mundo faz com que nós desejemos o que nós vemos, mas o que nós vemos nos afasta de Deus, do Criador, muitas vezes. É assim que o diabo nos engana. Nós não podemos viver, irmãos, preso à concupiscência dos olhos, ao desejo intenso pelo que nós vemos. Por isso, João diz, não amem o mundo e as coisas que há no mundo. E você não faz ideia o tanto de gente que está preso na concupiscência dos olhos, pelo desejo intenso do prazer físico, até dentro da igreja. Preso com a concupiscência dos olhos. Não consegue não ver. Passou aqui, não consegue não ver. Passou aqui, não consegue não ver. Será que nós temos amado mais a Deus ou amado as coisas que o mundo oferece? O desejo intenso pelo prazer físico. Olha, eu lembrei agora de uma situação. Às vezes, já aconteceu comigo situações de estar num ambiente assim, com alguns funcionários da construção civil. Os irmãos vão entender que eu não estou querendo dizer que todo funcionário da construção civil é assim não, viu, irmãos? Mas há situações que aconteceram comigo, e eu estou aqui vendo o serviço, vendo a obra, né? E os funcionários estão fazendo o serviço aqui, né? Traçando a massa, fazendo alguma coisa. Não pode passar uma pessoa do sexo oposto. Uma. O ser humano para o serviço para olhar. E eu digo, meu irmão, não é possível que todo ser humano que passar aqui, você vai parar o serviço para olhar, meu irmão. Não é possível. Veja como a nossa sociedade está. Faça essa experiência, você vai ver. Não pode passar um ser humano. Aí passa, olha, eu fico olhando e disse, meu irmão, não vou nem dizer, irmãos, assim, mas a sociedade, irmãos, está presa no desejo em tudo, desejo intenso em tudo que vemos. Ver não é o problema é o desejo intenso, desenfreado, a falta de controle, a falta de domínio próprio, estar preso a isso. É isso que João está dizendo, amar mais a isso, a concupiscência dos olhos, do que a Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E há pessoas que amam ver. Que amam ver, querem ver. Esse é o problema, irmãos. Por último, João está dizendo a outra característica que prova que nós vivemos numa sociedade caída. O versículo 16, ele diz: o orgulho de nossas realizações e bens. Olha o que João diz. Porque o que o mundo oferece, ele diz, não ameis o mundo e as coisas que o mundo há. No mundo há. Aí ele vai começar a dizer o que tem no mundo. O que o mundo oferece é apenas o desejo intenso pelo prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos
e o orgulho de nossas realizações e bens. A última coisa que João ressalta que há no mundo, que mostra que vivemos numa sociedade caída, é o orgulho. As pessoas se envaidecem, se enchem de orgulho pelas suas realizações e bens. Quem não já viu alguém dizer assim, eu conquistei isso aqui, olha aqui o que eu conquistei, olha o que eu comprei, olha o que eu consegui, olha onde eu estou, olha onde eu cheguei. É o orgulho pela sua realização, pelos seus bens, do que fazem, do que fizeram, do que conquistaram. João chama isso de soberba e diz que isso não vem de Deus. E sabe qual é o problema do orgulhoso? O problema do orgulhoso é que ele se acha incrível, que ele acha que ele não precisa de ninguém, talvez nem de Deus ele precisa, porque tudo quem conquistou foi ele. E nosso mundo está cheio dessas coisas, irmãos, de pessoas que acham que nem precisam de Deus, que foram elas que conquistaram as suas coisas, o orgulho de suas realizações e bem. Por isso que a Bíblia vai dizer que dificilmente um rico vai entrar nos céus. Não é por causa do dinheiro que ele tem, mas é por causa do orgulho, da soberba, de ele achar que tudo que ele tem foi ele que conquistou. Você consegue perceber o orgulho presente em nossa sociedade? De fato, irmãos, nós vivemos numa sociedade distante de Deus. Você consegue ver isso? João destaca aqui 3 coisas que há no mundo que comprova que o mundo está longe de Deus. O desejo intenso por prazer físico, por tudo que vemos, e o orgulho por nossas realizações e bens. Olha em Romanos capítulo 3, versículo 13 a 18. Olha o que diz Romanos 3, de 13 a 18. Para você ver o mundo em que nós vivemos. Diz assim: sua conversa é repulsiva às pessoas que vivem nesse mundo. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Quem já esteve com alguém com uma conversa repulsiva? Você está naquele ambiente e a conversa é repulsiva. Você diz, misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Dá vontade de sair. A gente tenta sair, às vezes não consegue. Olha o que continua dizendo. Como o odor de um túmulo aberto. Como é o odor de um túmulo aberto? Deve ser bem cheiroso, para não dizer o contrário. Aí o texto diz, sua língua é cheia de mentiras. Esse é o mundo que nós vivemos. Veneno de serpente gorteja de seus lábios. Versículo 14. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Versículo 15. Estas pessoas apressam-se em cometer homicídio, em matar alguém. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Olha aí. As pessoas do mundo não sabem onde encontrar a paz. Onde está a paz, irmãos? Em Jesus Cristo. Por isso a conversa deles é repulsiva. Por isso que eles se apressam em cometer homicídio. Porque não sabem onde está a paz. É isso que o mundo oferece. Mentira, maldição, amargura, homicídio, destruição, sofrimento, sem paz e sem nenhum temor a Deus. Mas sabe o que Deus oferece? Deus oferece alegria eterna. João diz no versículo 17. Olha o que ele diz no versículo 17. E este mundo passa. E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. O desejo pelo prazer físico passa. O desejo pelas coisas que você vê passa. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. João está dizendo, olha, jovens, vocês são fortes.
Porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Vocês guardaram a palavra no coração, mas não amem o mundo. Não amem as coisas que há no mundo. Não fiquem presos ao desejo intenso pelo prazer físico. Não fiquem presos ao que você vê, pelo desejo intenso, pelas coisas que vemos. Não se ache, não ache que o que você conquistou é tudo mérito seu. Não fique preso pelo orgulho das suas realizações e bens, porque tudo isso passa. Mas o que faz a vontade de Deus vive eternamente. É isso que Deus está dizendo. É isso que João está dizendo para a gente hoje. Não amem as coisas do mundo e as coisas que há no mundo, porque tudo isso passa. Liberte-se desse desejo intenso pelo prazer físico, essa necessidade. Olha, tem muita gente presa nisso, em satisfazer apenas os desejos da carne, e passam a semana toda alimentando a carne e não alimentam o espírito. A semana toda sem ler a Bíblia, a semana toda sem vir para a igreja, a semana toda sem ouvir um louvor. A semana toda só alimentando a carne. Sabe por quê? Porque não consegue. Porque não consegue. O desejo é intenso pelo prazer físico. Tem muita gente presa nesse desejo intenso pelo prazer daquilo que vê. Não consegue alimentar o espírito. O desejo da semana toda é vendo. Eu preciso ver porque eu me alimento de ver, porque eu gosto de ver, porque eu não aguento não ver. Eu estou viciado em ver. Me desculpe dizer, mas você ama mais o mundo do que Deus. É isso que João está dizendo. Se você está nesse desejo intenso pelo prazer físico, pelo que você vê, ou pelas suas realizações, você ama mais o mundo que Deus. E João está dizendo, olha jovem, vocês são fortes, mas não amem mais o mundo do que a Deus. Liberte-se desse desejo intenso, porque tudo isso passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece. Nós precisamos amar mais a Deus do que o mundo. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Faça essa reflexão hoje. Agora, a sós, em seu momento com Deus, é só você e Deus. Faça essa reflexão hoje. O que você ama mais? Você ama mais a Deus ou as coisas que o mundo oferece? Você ama mais a Deus ou aquilo que sacia o teu prazer físico e momentâneo? Você ama mais a Deus ou aquilo que agrada aos teus olhos? Você ama mais a Deus ou aquilo que agrada que alimenta o seu ego, o seu orgulho? Você acha que o mundo tem mais coisas boas para te oferecer do que Deus? Aquilo que nós vemos, os prazeres da carne, tudo que nós conquistamos, tudo isso passa, mas só Deus pode dar alegria eterna. O que Deus pode te oferecer é muito maior do que o mundo pode te dar. Qual será a sua escolha? Continuar desejando e amando mais as coisas do mundo? Ou você vai dizer sim para Deus hoje e dizer, eu quero as coisas de Deus. Eu quero amar mais a Deus. Aí no seu lugar você pode fazer a sua oração e dizer, Deus, me liberta. Liberta-me de mim mesmo. Faça de mim a sua casa. Me liberta do desejo intenso pelo prazer físico, pelo desejo intenso, do desejo intenso pelo que vemos.
Me liberta do meu orgulho, do meu ego. Eu quero te amar mais do que as coisas do mundo. Nesse momento, tudo está parado. O culto está parado para que você fale com Deus. Para você depois não dizer que não teve a oportunidade de fazer isso. Eu vou te dar alguns minutos para você orar. E após alguns minutos eu vou orar. Pai, nós queremos amar o Senhor com todas as nossas forças, com tudo que temos e com tudo que somos. Sabemos que vivemos numa sociedade caída e depravada, mas separa-nos para o Senhor. Liberta-nos, Senhor, de tudo que o mundo oferece, porque nós queremos as coisas eternas e que vêm do Senhor. Limpa a nossa mente, limpa os nossos olhos, liberta-nos do desejo intenso pelo prazer físico e momentâneo, por tudo aquilo que nós vemos, e pelo orgulho, nos liberta do orgulho das nossas realizações e bens. Pai, nos move para mais perto de Ti. Reacende a chama no nosso coração para Te buscarmos com mais intensidade e vivermos todos os dias na Tua presença, priorizando estar contigo, priorizando aquilo que é espiritual em detrimento daquilo que é carnal. Nos ensina a Te amar mais, a dizer sim ao Senhor e não para nós mesmos, para a nossa carne, esmurrando o nosso próprio corpo, reduzindo a servidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha nós mesmos sermos reprovados. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra continue a ministrar nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo sempre nos incomode quando as coisas que o mundo nos oferece vierem a tentar-nos. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, que nos livre, que nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.